Tá bom. Olá, boa noite a todos. Sou o professor Rui, do Instituto Intrépides. Estou aqui juntamente com a professora Sirlei. Boa noite, professora Sirlei, tudo bem? Boa noite, professor Rui. Você está bem? Eu Quanto também, tempo? Gente, moramos juntos. Como às vezes eu brinco com os meus alunos, há quanto time que não te look? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. E hoje nós estamos com dois convidados excepcionais, de uma qualidade assim, como tem sido todos os nossos convidados, né? O pessoal que tem Temos participado, sorte. Tem dado uma contribuição assim valorosíssima, né? E principalmente porque o nosso objetivo é, com essas lives, colaborar com o processo de conscientização, de formação do eleitor. Como diz a nossa própria live, né? Eleições decentes exigem eleitores conscientes, né? Isso é importante. Nós estamos aí há 4, 5 dias da definição dos nossos futuros prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, e é um momento assim importantíssimo. Por quê? Porque o cidadão comum, ele está mais próximo do poder no município, né, do vereador e do prefeito. Então, a gente tem que escolher muito bem. Não que os outros a gente não possa também e não deva também escolher bem. Os outros também, mas esses estão mais próximos de nós. Nós estamos na nossa 4ª temporada de lives, né? Nós nomeamos aí uma série de lives que começamos ainda lá no mês de março. Nossa, parece que faz uns 5 anos que a gente começou isso. Um século. Um século. Nós estamos na 4ª temporada, trazendo aí conteúdos, informações, principalmente provocados, mas já era uma ideia que nós tínhamos já desde 2019, mas provocados pela pandemia, aquela situação. Acho que muitos de vocês e os nossos convidados provavelmente devem ter passado por isso também, tiveram que reorganizar as suas vidas, né, replanejar, né, buscar novos meios de atuação, e nós não fomos diferente. Fizemos um trabalho todo de preparação para a pandemia, de como trabalhar home office, de como enfrentar essa situação de distanciamento social, e agora nós chegamos a essa 4ª temporada, dando a nossa contribuição para esse momento político, né, política eleitoral. Depois nós vamos apresentar os nossos convidados, o professor Douglas e a Ivonete, né? Mas antes, boa noite, professora Sirlei, agora a sua saudação. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e fazendo a nossa parte. E nós hoje, nessa temporada toda dela, das nossas lives, que nós denominamos criativamente como Política Decente, exige eleitores conscientes. # fica a dica. Nós precisamos falar mais sobre política. A política entrou num rol de 3 temas que é proibido discutir: política, religião e futebol. E nós, do Intrépides, acreditamos que os 3 temas fazem parte da nossa vida. E assim como faz parte da nossa vida, tem que estar dentro das pautas das nossas conversas, dos nossos debates, das nossas interações sociais, pessoais, familiares. Não podemos escapar desse tema tão importante. E para fazer um roteiro da nossa live, também de forma criativa, nós escolhemos um poema. O poema O Analfabeto Político, do Bertolt Brecht. E na primeira live, nós incluímos como roteiro a primeira estrofe do poema, que diz assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. A segunda live, nós tivemos a segunda estrofe do poema como roteiro de debate. E diz assim: ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. E hoje, na nossa terceira live, nós vamos trabalhar como roteiro, com os nossos convidados aqui presentes, a terceira estrofe do poema, que diz assim: o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política
é que nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Brecht foi extremamente incisivo nesse poema. Ele foi, inclusive, violento ao chamar o analfabeto político de burro, de imbecil. Porém, é das nossas decisões políticas, das nossas escolhas políticas e da nossa vida política é que nós precisamos tirar as experiências e não mais ser analfabeto político, mas nos alfabetizar em política. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas na terceira live dessa temporada das lives da Intrépides. E aí, bem. Vamos começar a apresentar esse povo aí? Maravilhoso? Olha lá, estão esperando para falar, estão ansiosos. Vamos lá. Então, hoje nós temos como convidados aqui a Ivonete, o professor Douglas. Eu vou apresentar o professor Douglas e você apresenta a Ivonete. Ok, combinado. O professor Douglas é formado... A gente nem combinou antes, né? Não, imagina. É tudo improviso aqui. O professor Douglas é formado em filosofia, né, licenciado, graduado em filosofia, é mestre em filosofia também, é doutorando, né, em educação pela Universidade Federal do Paraná. Ele faz uma pesquisa muito interessante, aliás, ele tem um trabalho muito interessante, que é com os cineclubes. Depois ele vai falar um pouco dessa experiência. Ele é professor também da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná e professor de filosofia do Centro Universitário Internacional Uninter. Também é podcaster. Olha só, a gente vai aprender uns termos diferentes esse ano, né? Influencer digital, influencer social. Agora nós aprendemos podcaster. Aliás, eu quero fazer. Ele tem um podcast chamado Hiperbólico, excelente, conteúdos muito bons, muito interessantes mesmo, que vale a pena acompanhar. Depois ele vai dar as dicas para nós aí, né, dessa experiência como podcast. Boa noite, professor Douglas, tudo bem? Se quiser apresentar alguma coisa. Não, boa noite, professor Rui. É basicamente isso, né? É um prazer estar com você, com a professora Cirlei, com a Ivonete, para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante que é a política, né? E nesse momento em que as eleições se aproximam, né? Uhum. E a gente pode perceber, né, só de modo inicial já indicar isso, né? Nesse ano a gente pôde perceber o quanto as gestões municipais são importantes, né? Para resolver problemas que estão bastante próximos a nós. Então, acho que essa live é essencial para a gente conversar com o pessoal. Né? Maravilha. E temos também essa fofurice de pessoa, eu posso dizer assim, porque eu a conheço, eu sei quem ela é a Ivonete Maria Stradiotto, parapsicóloga clínica, hipnóloga e consteladora familiar. Bem-vinda, Ivonete. Obrigada, professora Cirlei, obrigada, professor Rui. Boa noite, professor Douglas. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Esse assunto, assim, é muito forte agora nesse momento e esclarecer essa situação para que o povo possa realmente olhar com os olhos de uma outra forma. Que realmente possam olhar a política como algo que está em todos nós. Sim. É necessário, né? Então, vamos a eles, vamos encarar, né? E ver que não morde, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ótimo. Muito bom. Então, vamos começar? Mas antes de começar, nós queremos fazer um desafio hoje para o povo que está nos acompanhando aí. Gente, é com vocês aí de casa agora. Nós estamos fazendo um desafio nas 3 lives. Qual foi o acesso, quais foram o engajamento que as pessoas tiveram na nossa live. E hoje eu quero contar com a participação de vocês que estão aí em casa, para que vocês possam compartilhar, porque nós queremos vencer bater o nosso próprio recorde. Bater os números anteriores. Ai, que chique! Nós já alcançamos. Né? Uhum. E eu quero convidar vocês para nos ajudar a vencer essa meta. Eu não vou contar para vocês quais foram os acessos e
e os engajamentos das 2 primeiras. Tá bom? Não, você não pode saber. Não adianta fazer bico. Você não vai saber. Mas no final nós falaremos, ou depois nós faremos um post e divulgaremos, então, das 3 lives, qual foi a live que tivemos mais engajamento. Só vou dar uma dica, hashtag, fica a dica. Nós estamos num crescente. Para o alto-levante. Aham. Isso não é apelo de alguém que precisa de engajamento, não. Nós estamos no crescendo. Nós queremos crescer mais. Nós queremos evoluir mais. Nós queremos dar um salto de qualidade, inclusive no nosso trabalho, e até nos propor que cada live a gente consiga mais engajamento, mais likes. A gente adora coraçõezinhos, a gente recebe com muito amor e carinho esses compartilhamentos, os comentários de vocês. Participe com a gente aqui, fazendo as suas questões, trazendo as suas indagações, porque nós incluiremos na nossa apresentação e no nosso debate aqui. Uhum. É isso? Isso. Vamos lá. Então, vamos embora. Só para vocês terem uma ideia, né, nesse trabalho todo que nós estamos fazendo, seja por meio das lives, seja por meio de cursos, seja por meio de artigos que nós temos publicado em vários canais, nós já atingimos para mais de 100 mil pessoas nesse período. Isso nos orgulha porque, ao mesmo tempo, nos traz uma tremenda responsabilidade, né? Por quê? Porque nós primamos pelo conteúdo, né? Nós temos uma preocupação com o conteúdo e esse processo não é diferente. Segundo o Platão, ele diz assim que quem não gosta de política tem que aceitar ser governado por quem gosta, né? E pegando a fala da Ivonete, né, que a política é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Assim como o Douglas falou, né, mais do que nunca nós sentimos esse ano como o poder municipal ele está muito próximo de nós, né? Toda a parte de orientação da pandemia, da organização de todo um sistema de orientação, de acolhimento, né, nós percebemos onde? No município, né? Então é muito importante esse processo eleitoral. E aí vamos à primeira pergunta para os nossos convidados, né? Vamos para ver se eles estão bons, né? Se fizeram a lição de casa. Se fizeram a lição de casa. Vamos lá, então. Quem começa? O Douglas ou a Ivonete? Tranquilo, pode escolher a ordem. Pode ser o Douglas, então, Ivonete? Pode? Pode. Para os dois, tá bom? É a mesma pergunta, mas vocês constroem de acordo com os seus conceitos, com a sua realidade. O que é política para vocês? E se vocês gostam ou não de política? Uma excelente pergunta essa, né? E o professor Rui, que é da filosofia, sabe que normalmente quando fazem alguma pergunta pessoal, né, para a gente que pesquisa filosofia, a gente tem uma dificuldade de fazer uma apresentação subjetiva, né, sem indicar autores, né? Uhum. E eu não sou o único, né, mas eu me familiarizo bastante com o conceito do Aristóteles, né, que está num livro, inclusive, que se chama A Política, né? Lá, né, por volta dos séculos IV, V a.C., ele escreveu um trecho mais ou menos assim nesse livro, né? O homem é um animal político, mais do que as abelhas ou qualquer outro animal social, né? Eu sou bastante suspeito a falar sobre isso, porque um dos meus novos ofícios é a criação de abelhas, né? Tanto com ferrão quanto sem ferrão. E é impressionante observar como que as colônias se organizam. Uhum. E tem alguns termos gregos bem interessantes aí da organização das colônias, como o própolis, por exemplo. Própolis significa pró-polis, né? E polis significa cidade em grego. Pró-cidade. Então, própolis é pró-cidade, porque ele é o mecanismo de defesa da colmeia, né? E ele tanto vai prender, como ele é grudento, né? Ele vai prender os predadores que tentarem entrar ali, formigas, outros animais. E ele é antibactericida também. Então, ele tem propriedades medicinais, tanto é que nós usamos bastante para aumentar a imunidade, enfim.
Então, a gente pode notar que Aristóteles era um exímio observador da natureza. Sim. E ele vai se referir à nossa natureza como uma natureza política, portanto. Né? Então, o sujeito não pode dizer se há político ou que não gosta de política. Porque a partir do momento em que nós nos encontramos inseridos numa comunidade, isso se dá muito antes ainda do nascimento, né? A partir do momento que a nossa família fica sabendo da nossa existência, existe uma série de mobilizações, na realidade, para nos receber. Né? Então, a família se prepara para aquele sujeito, né, que está vindo por aí. Existe uma característica bastante interessante em relação a isso, que é a nossa necessidade de vida em sociedade. Nós não conseguimos viver sozinhos, portanto. Então, se nós observarmos todos os outros animais, eles com muita facilidade vão se desprender da dependência dos seus pais. Né? Um gatinho, um cachorrinho, né, os animais selvagens, em poucos meses eles não estão precisando mais da mãe ou do pai, não é isso? Para defendê-los, eles são autônomos diante da natureza. Mas nós não. Né? Tanto é que saímos de casa, né, e criamos independência muito mais tarde, né? Alguns com 14, outros com 18, outros com 40, né? Outros nem saem, né? Exatamente. Mas a gente demora muito. Então, porque nós somos dependentes das relações que nós temos com outras pessoas, né? Sim. Ou seja, para o Aristóteles, nós somos naturalmente políticos, né? E é claro que a gente tem que sempre questionar os argumentos que dizem é natural que seja assim, porque, por exemplo, a violência contra a mulher foi por muito tempo vista como natural. Né? O escravagismo foi visto por muito tempo como natural, e assim por diante. Mas essa perspectiva aristotélica é muito interessante, porque não se conhece sujeito que conseguiu viver sem outras pessoas. Né? Até existem, se a gente buscar na antropologia, existem exemplos, né, de pessoas que tentaram fazer. Eu até gosto muito de um filme chamado Na Natureza Selvagem, né, que vai contar a história de um jovem que vem de uma família abastada norte-americana, que fez sociologia, e depois disso ele decidiu viver de forma isolada, fazer a experiência de como seria viver isoladamente. Para quem não assistiu, né, para não dar spoilers, assim, vale a pena assistir para ver o que acontece com ele no final. Né? Tem vários outros exemplos históricos. Então, ou seja, nós necessitamos das outras pessoas naturalmente. Né? Maravilha. E você gosta de política, Douglas? Nós temos que gostar. Acho que quando se faz alguma pergunta, né, nesse sentido, perguntar se você gosta de política, ou mesmo perguntar se você gosta das outras pessoas, né? Se você gosta dos seus amigos, se você gosta dos seus familiares, e se você gosta da comunidade de forma em geral, se você tem empatia pela comunidade, né? Independente de ser do seu círculo social. Então, nós devemos nos comprometer, sim, com a vida política, né? Com as decisões, com o planejamento das coisas que vão nortear, vão orientar as nossas vidas, né? Tem muita gente que fica irritada quando se faz esse tipo de pergunta e tal, e diz que não gosta, enfim. Mas o Rui lembrou bem do Platão, né? Aquele que diz não gostar de política tem que aceitar aquilo que é decidido por outrem, né? Então, nós precisamos ser participativos nesse sentido para ter um direcionamento mais amplo, né? Das grandes decisões que vão nortear as nossas vidas. Show! Show, maravilha. E você, Ivonete, você gosta de política? Você tem uma compreensão sobre o que é a política? Eu vou te dizer assim, eu não me vejo dentro do círculo político, certo? Mas eu procuro estar sempre a par do que acontece. Porque eu vejo assim, você está no Brasil, certo? No teu país, é teu país, é tua terra-mãe, tá? Você faz parte dessa terra, certo? E no teu grãozinho de areia que você pode ser nessa terra, mas você é tá? E se você não souber
como está o seu país, como está a sua cidade, o seu estado, né? Como você quer saber como você está? Uhum. Certo? Assim, você tem que estar a par, é a vida, tá? Eu disse, a política é a vida, porque são vereadores, são prefeitos, são governadores, são deputados que vão fazer alguma coisa para mudar a vida do povo que vive nessa terra, tá? Agora, você quer dar uma opinião e você não sabe o que está acontecendo, você se alheia e diz assim, eu não quero ver isso. Eu não sei o quê. Quando você faz isso, está dizendo não para você. Sim. Não para sua família. Certo? Não para os seus filhos. Como é que você quer mudar a vida dos seus filhos, ter um futuro melhor para os seus filhos, se você diz não à política? Não tem como, tá? Tudo depende daí. Como você quer realmente corrigir alguma fraude, algum distúrbio que tem dentro da política, se você não está a par do que aquilo está ocorrendo, tá? Se você não se posiciona, tá? Eu vejo assim, eu acho muito importante, como o professor Douglas falou, de família, de pertencimento, e nós entramos na constelação de Bert Hellinger, tá? O Brasil é nossa terra-mãe. Todos nós queremos pertencer a alguma coisa, algum grupo, algum órgão, a família, sabe? Então, assim, esse pertencimento envolve você em algumas outras coisas, né? Sim. Isso é muito interessante. Então, o Bert na constelação traz isso, a hierarquia e a ordem, certo? Para quê? Cada um tem o seu lugar para poder trabalhar, para poder mostrar o que tem que fazer, tá? Então, você deixar de não olhar para a política é não olhar para você, é não olhar para sua família. Sim. Muito bom, gente. Muito bom. Maravilha. E você, professora Shirley? Eu ia perguntar primeiro. Você rompeu o roteiro. Primeiras damas, por favor. Pergunta. Eu gosto dessa pergunta. Você gosta de política? E o que é política para você? Eu gosto de política. Eu gosto de política dentro das duas concepções que os nossos amigos, os nossos convidados trouxeram. E nós fomos um pouco mais além para buscar qual é, então, o problema que as pessoas têm com a política. E sabe o que nós descobrimos, convidados e pessoas aí de casa que estão nos ouvindo? Não é que as pessoas não gostam de política, porque política, olha só, é civilidade, ela é benéfica, ela é cordial, ela é democrática, elas são programas de governo, ela envolve debates, envolve ideias diferentes. Muitas vezes nós não sabemos fazer esses debates. É lidar com os conflitos, com as ideias diferentes. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão polarizando muito as ideias. Aqueles estão do lado, não pode conversar com aquele do outro lado, e isso é prejudicial, porque isso não beneficia o debate, isso atrapalha a conversa, e nós não sabemos conversar sobre política, nós discutimos política. Conversar é uma coisa, discutir é outra coisa, é brigar, não é necessário brigar. Tem gente perdendo amigos por causa da política. Isso vai criando uma imagem da política negativa. O que nós não gostamos, nós queremos uma cidade boa para morar, para viver, educação, saúde, lazer, cultura, entretenimento. Quem não quer isso? Uma cidade bonita, uma cidade com praças, arborizada, com um cuidado com o meio ambiente, com os rios da nossa cidade, já que estamos vivendo uma crise hídrica histórica aqui em nosso estado. Então, é importante que a gente goste de política, sim. Agora, o que as pessoas não gostam, professor? Da politicagem, né? Da politicagem. Olha o que é politicagem. A politicagem, ela é mesquinha, é antidemocrática, ela não tem civilidade, não tem cordialidade, ela visa somente os interesses pessoais, ela se alimenta da corrupção, dos políticos inescrupulosos, corruptos
e principalmente os desonestos. Eu também não quero isso. Vocês querem isso? Nós também não queremos isso. Não. Então, vamos saber diferenciar o que é a política da politicagem. E aí cabe a nós. Nós temos nas nossas mãos, domingo, fazer política e não politicagem. O que você acha disso? Você gosta? No sentido extenso da palavra. Eu gosto de política. Eu me entendo como um cidadão político desde pelo menos 15, 16 anos de idade. Né? Eu sempre gostei de política, mas a política nesse sentido extenso da palavra, naquilo que o professor Douglas trouxe, naquilo que a Ivonete trouxe. Né? Aliás, o Aristóteles, que o Douglas também citou, ele fala assim, necessariamente a tirania não é uma forma ruim de governo, ela passa a ser ruim quando ela é governada visando apenas os interesses do tirano e não da sociedade como um todo. Isso é interessante, né, nós pensarmos nas nossas formas de governo, nem nisso que a professora Shirley falou. O problema não é a política, mas é como a política é exercida por algumas pessoas na sociedade, visando apenas os interesses individuais, os interesses particulares. Né? Aliás, um fato curioso, né, nessas eleições, mais do que em outras, vocês já viram a quantidade de candidatos que já vêm com pedigree, já vêm com o nome da família, né, de uma, duas, três, quatro, 5 gerações. Né? Isso é uma coisa para nós pensarmos, nós como cidadãos, e pensarmos o seguinte, será que necessariamente nós temos que continuar votando nas mesmas candidaturas das mesmas famílias? Ou seria interessante nós oxigenarmos os espaços, né? Trazermos novas ideias? Por exemplo, a população feminina no Brasil ela é maior do que a masculina. Mas quando nós vamos, por exemplo, para a representação no espaço, seja legislativo, seja executivo, na Câmara Federal hoje nós temos apenas 15% de parlamentares que são mulheres. E, no entanto, nós temos 52% da população que é feminina. Então, a gente tem que nós, cidadãos, temos que começar a pensar o seguinte, nós precisamos de múltiplos olhares nesses espaços. Por quê? Porque daí as decisões que nos afetam também serão tomadas por múltiplos olhares. E isso não é ruim, isso é bom. Né? É o olhar da diversidade, né? Enriquece. Né? E aí já começamos a entrar num outro departamento, que são os problemas que temos com a política. E aí eu vou perguntar para os nossos convidados. Quais os problemas que vocês apontam que são cruciais, que temos que superar na política? E se vocês concordam e se vocês têm, vê a importância, têm consciência, como que vocês percebem a importância do voto consciente para superar esses problemas velhos da política? Excelente pergunta também, né? E é interessante pensar no que o professor Rui falou, né? Acerca da representatividade. E daí, novamente, é importante a gente pensar nesse horizonte da democracia, né? Eu vou falar rapidinho sobre o histórico, né, de nascimento da democracia em Atenas, né? Que acho que tem alguns elementos importantes para a gente tirar dali. Então, Atenas era uma cidade-estado, né? Não era um país, mas a Grécia tinha várias cidades-estado independentes, né? E tinham suas próprias formas de gestão. Por exemplo, Esparta tinha uma forma de gestão diferente, né? Voltada para as estratégias militares, para a educação militar, assim por diante. Agora, Atenas tinha uma forma de organização democrática. O que significa dizer isso? Significa que ela era composta por cidadãos. E esses cidadãos podiam participar ativamente da vida política, né? É claro que Atenas era excludente, né? A gente não pode esquecer disso, porque para ser considerado um cidadão ateniense, você deveria ser filho de pai e mãe atenienses, né? Ser homem, maior de 21 anos, para poder participar dos debates políticos em praça pública, que eles chamavam de ágora, né? Mas é interessante pensar que todo aquele que era considerado cidadão tinha direito à voz, né? Ele podia expressar suas ideias e, através do voto, depois de longos debates, né, acalorados,
para se pensar na rotina, nas decisões a serem tomadas na cidade, poderia se escolher o voto, né? Então, as decisões eram tomadas por esses cidadãos. E daí você pode estar se perguntando, mas não existiam leis? Então, existiam, assim como existem hoje, né? A diferença da democracia para uma tirania, por exemplo, é que na democracia é o cidadão que escolhe as leis. Ele escolhe de forma participativa, ao menos em tese. E aí a gente tem esse problema contemporâneo, que é de uma população imensa, né? Os países têm populações gigantescas. Então, a possibilidade de participar ativamente das decisões, ela é cada vez mais nula, ou cada vez mais distanciada da população, né? Ao mesmo tempo, também temos demandas de trabalho, né? As pessoas trabalhando com as formas de precarização do trabalho que a gente tem hoje, como uberização e assim por diante. As pessoas estão trabalhando 12, 14 horas por dia, que era uma rotina análoga à da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, em que não havia direito trabalhista nenhum, né? Então, isso é muito, muito absurdo. E é claro que isso vai alienar as pessoas da vida política, né? Sim. Ou seja, vai distanciar, vai afastar. Porque quando o sujeito chega em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, eles querem mais ver entretenimento, sentar no sofá, deitar, erguer as pernas e assim por diante, né? E aí tem uma coisa curiosa, os gregos eles tinham um conceito que era chamado agon, né? Agon significa conflito. E a agonística é o espírito da democracia, né? Então a democracia não é pacífica nesse sentido, né? Ela é justamente conflituosa, mas esses conflitos se dão na escala das ideias. E daí tem muita gente que diz, por exemplo, que política é coisa de vagabundo, ou quem gosta de política, né? Até desculpem a expressão, mas é o que vem sendo usado, né? Quem gosta de política é vagabundo, assim por diante. No entanto, esse tipo de discurso ele nos afasta mais ainda das decisões. Eu acho importante fazer uma reflexão aqui, né, sobre a questão do legislativo, né? Quem é o legislativo, nesse caso das eleições municipais? É justamente o vereador. E qual é o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar as ações do executivo, verificar se elas conferem com a lei e criar as leis que nós devemos obedecer. Sim. Né? E nós participamos muito pouco nos nossos municípios da vida legislativa. Vocês podem notar nas câmaras municipais sempre tem cadeiras, bancos para você sentar e acompanhar as sessões, né? E a população pouco vai, ou mesmo pouco participa das lives, das transmissões, das sessões, né? Então me parece que nesse horizonte é preciso você tomar muito cuidado e pensar profundamente no vereador que você vai escolher, né? Sem falar ainda do papel do executivo, a maioria das pessoas não dão muita bola para os legisladores. É aquele que deixa para escolher por último, é aquele que recebe o santinho e vai e decide votar na hora, né? Então, saiba profundamente da vida do seu legislador, do seu vereador. Ele deve ser aquele que está mais próximo a você, né? Ou seja, alguém do seu bairro, né? Ou alguém da sua categoria de trabalho, né? Essas pessoas são muito importantes porque são elas que vão representar a tua voz. E é claro, não basta conhecer o vereador, ser próximo a ele, e essa pessoa não ter um bom caráter, daí não vai adiantar nada votar para ela também. Não resolve, né? Sim. Não resolve a situação. Mas é muito importante ter alguém aberto, né, não sendo aqueles, né, que costumeiramente aparecem nas vésperas das eleições, e você vê daqui a 4 anos. Mas alguém que você saiba que você vai poder conversar a qualquer hora para levar os problemas do bairro, não problemas pessoais, mas os problemas do bairro, os problemas da cidade, que vão afetar a todos, né, para ter uma participação mais intensa da vida legislativa da tua cidade. Porque é o legislador que vai determinar quais são as leis que o executivo vai cumprir. Implementar.
Show. Eu acho que, para essa pergunta, essa reflexão sobre o legislativo é muito importante. Show de bola. Maravilha. E você, Ivonete? Quais são os problemas que você vê e se você acredita, qual a importância de um voto consciente? Olha, eu vou pegar um gancho também do professor Douglas agora aqui, tá? Primeira coisa, tá? No tempo que eu estudava lá no segundo grau, tá? Educação moral e cívica, para você saber o que é uma assembleia, o que é um vereador, o que é os símbolos do país. Gente, isso é muito importante, isso não pode acabar. Como você quer ser político, como você quer conhecer, se você não sabe? A maioria da população não sabe para que serve o legislativo. A maioria da população não sabe qual é a função de um vereador, qual é a função de um prefeito. E isso precisa ser muito conscientizado. O povo tem que se conscientizar de realmente conhecer, certo? E ficar a par do que se passa na sua cidade, tá? Olhar para o novo e deixar o velho para trás. Nós ainda estamos muito enraizados nos nossos antepassados, certo? Vivendo, trocando voto por uma dentadura, trocando o voto por um caminhão de terra, por um tanque de gasolina, e depois você quer cobrar alguma coisa do seu vereador, ou quer cobrar que um Supremo está roubando, mas você está fazendo a mesma coisa. Olha a sua consciência. Cadê a consciência? Você reclama que o Supremo rouba, mas você troca teu voto por uma dentadura. Tá? Olhe. Complicado. Tem que haver uma consciência nisso aí, certo? Então, a partir daí, você tem que revalorizar o seu voto. E não é trocar por dinheiro, é realmente trocar, tá? Ir lá e dizer, não, eu quero colocar você lá, você vai ter o meu voto, mas eu sei que se eu precisar de alguma coisa na minha comunidade, eu vou lá cobrar de você e você vai fazer, porque eu votei em você. Sim. Certo? Agora você vai lá cobrar o tanque de gasolina que você ganhou? Como é que você vai cobrar? Vai dizer, não, mas eu te dei o tanque de gasolina. E daí? Certo? A gente tem que pensar que nós estamos num tempo novo, tá? Essa pandemia fez todo mundo olhar de uma forma diferente, tá? Olhar que uma cama de hospital tem muito valor. Era uma vaga para milhões. Você se obrigou a restringir em casa, tá? E começar a olhar para o teu lado, para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu filho, tomar um cuidado danado. É esse cuidado que nós temos que ter na hora de votar. Sim. É a nossa família que está do lado, tá? É para eles que nós queremos um mundo melhor, uma cidade melhor, com saneamento, com saúde, com escola. É isso que a gente tem que ver. Não é trocar o voto. É a gente realmente questionar essas coisas. Vá lá, pesquise quem é seu candidato. Tá? Qual é o histórico que ele tem, o que ele está trazendo para você, certo? Qual é a campanha dele, o que ele procura, o que ele vai trazer para a tua cidade de bom. Eu acho que isso é crucial para a gente poder seguir em frente. Muito bom. Senhores eleitores, senhores candidatos e candidatas, escute atentamente essas colocações tão importantes. E nós aqui do Intrépides, nós fizemos uma comparação. Veja bem, quando nós vamos ser contratados por uma empresa, nós não somos contratados pelo branco dos nossos olhos. Nós temos critérios que temos que cumprir. Nós passamos por processo de seleção. Nós acabamos tendo até que competir com pessoas junto com a gente do mesmo nível de especialização, de qualificação. De onde nasce um candidato? Um candidato, nós estamos falando aqui todo o tempo, não nasce de um pé de couve e nem de um pé de alface. O candidato, ele nasce da liderança que ele tem com a comunidade. Então, hashtag fica a dica, senhores candidatos. Você não está na política para um projeto pessoal. A política
ela tem como critério um projeto social, um Coletivo. projeto coletivo. E que, portanto, se você quer uma carreira pessoal, você, por gentileza, vai estudar para um concurso público e vai fazer sua carreira profissional, pessoal. Ou entra dentro de uma empresa privada, dentro de todos os critérios e de todas as exigências daquele cargo, e se prepare para atuar e fazer uma carreira pessoal de sucesso. Dentro da política, não tem lugar para oportunismo e projeto pessoal. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia de um candidato que está aí concorrendo às eleições porque ele precisa vencer 4 mandatos para poder ganhar o salário parlamentar. Aposentadoria. A aposentadoria parlamentar. Esse cara está pensando em nós, na cidade, na educação, na saúde, no entretenimento, em fiscalizar o executivo? Não. Ele está pensando em si mesmo. Assim como aquele, como bem falou a Ivonete, que compra o voto. Se ele não tem competência para conquistar o voto do eleitor e ele precisa comprar o voto, é porque ele não se vê qualificado para fazer uma política decente e ganhar de forma coerente, lógica, competente e assertiva. Então, cabe a nós, eleitores, ficar atento a esse perfil de candidato. O seu voto vale mais do que um tanque de gasolina, uma dentadura, R$100, 50. Por favor, valorize o seu voto. Dê a ele o valor que ele realmente tem. E é olhando para a sua comunidade, olhando para a sua família, para a sua cidade, é que nós construímos essa referência do valor que tem o nosso voto. E para você, professor, qual é o valor que tem seu voto? Você venderia por quanto, professor? Está à venda? Não está à venda e não vendo por nada. Né? É muito importante. Tanto o Douglas quanto a Ivonete chamaram a atenção, né, e a professora Shirley também, para a questão do coletivo. Né? Quando nós, fazendo a analogia, né, que a Ivonete estava fazendo com relação à pandemia, quando eu me cuido ao sair de casa, ou eu evito de sair de casa, eu não estou somente pensando em mim, eu estou pensando no coletivo. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo nos hospitais. É um cálculo básico, assim, simples, né? Óbvio. Não tem vaga para todo mundo. Nós não temos uma estrutura para atender todo mundo e nem seria necessário, né? Não é necessário desde que nós façamos a nossa parte. Eu tenho dito assim que o problema da nossa política é que nós somos muito representativos e pouco participativos. Nós somos convidados de 2 em 2 anos para escolher quem vai governar. E como o Douglas disse, nos espaços públicos, nas câmaras de vereadores, ou na internet, ou online, né, nós podemos acompanhar. Nós poderíamos ser consultados sobre os grandes problemas que o Brasil enfrenta, né, tanto pelo plebiscito, quanto pelos referendos, pelas consultas. E quando foi a última vez, fora as eleições, que o povo brasileiro foi consultado sobre alguma coisa? Alguém se lembra? Eu não vou dar a resposta agora. Até gostaria que o pessoal que está nos acompanhando, e tem muita gente acompanhando aqui, comentando, está bem participativa a nossa live de hoje, né? Quando foi a última vez que o povo brasileiro foi chamado para tomar uma decisão que não foi que não seja das eleições? Vale Posso um brinde? falar? Vale um brinde. Vale um brinde. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Eu nem sei se a gente pode fazer brinde, né? Mas tudo bem, né? Quem Vamos ver. vale um brinde de água. Não, brincadeira. Vale um tintim de água. Gente, é muito importante que nós tomemos consciência do valor do nosso voto. Não vai escolher teu candidato no lixo do dia das eleições, aonde aquele porco jogou aqueles santinhos, você vai pisar em cima e vai escolher o primeiro que você pisou. Isso não é política. Primeiro que se ele precisou fazer essa coisa feia de sujar o meio ambiente, ele já não merecia o seu respeito. É nas pequenas coisas e atitudes que nós
olhamos quem são as pessoas e aquelas decentes que merecem nos representar na vida política. Outro detalhe importante, aquele dinheiro, aquele senhão, aquele cinquentão, aquele tanque de gasolina, aquela dentadura, como disse a Ivonete, que eles estão comprando você, é o seu dinheiro. Vem lá do seu imposto, daquilo que você tem que pagar, nas contas que você tem que pagar para o governo funcionar para você. Olha que maluquice que você está fazendo. Você está sendo comprado com o seu próprio dinheiro. Valorize o seu voto. Faça dele a diferença. Até porque nós precisamos fazer da vida política e, principalmente, fazer os políticos compreender que eles são nossos funcionários. Eles são funcionários públicos. E agora está na nossa mão, domingo, legitimar quem realmente faz a diferença na nossa vida e mandar embora para casa, vai cuidar da vida, quem não merece o nosso respeito. Está na nossa mão. É só clicar. Mas é uma decisão muito importante, não é simplório. Portanto, pesquise seu candidato. Tem tempo ainda. Olha a história dele. Olha a inserção que ele tem na comunidade. Olha o poder de liderança que ele tem. Construa uma história para esse candidato. E, principalmente, você lembra do último candidato que você votou? Já temos duas respostas. A gente precisa lembrar para ir lá no gabinete dele, lá nas sessões, e saber como ele está se comportando. Porque a pessoa que contrata você para desempenhar uma atividade, elas fazem isso. Nós estamos a todo momento sendo avaliados, recebendo feedback, às vezes até pressão para as metas no nosso dia a dia. Por que candidato não tem meta? Por que candidato não tem avaliação? Porque agora é o momento de avaliar tudo isso e dizer quem fica e quem vai para casa cuidar da sua vida. Tem gente aí querendo falar, tem comentário, gente, tá uma loucura. Manda, prof. Olha, você faz esse aqui, eu faço o outro aqui. Tá? Bora. O Jean colocou a respeito... Uma das questões que o Jean chamou a atenção, ele falou assim, que a política onde ele vive ainda é muito comandada pelo sistema do coronelismo. Quem lembra das aulas de história, coronelismo é uma prática política que vem desde a época do Império, ou seja, mais ou menos aí uns 200 anos, pelo menos, né? Aquilo que a Ivonete estava falando da prática política velha, né? Então veja como isso é complicado, né? O Gui está chamando a atenção para o problema da corrupção, né? Que não é privilégio de um partido político, mas envolve, né, uma grande quantidade de partidos políticos e de políticos, né? Que mais que o Gui fala aqui? Elogiou aí a fala da Ivonete, né, a respeito desses benefícios que são trocados, né? Muito boa participação. E você, professora Shirley, quem que tem aí? Aqui nós temos o Gerson Ricardo, que está dizendo o seguinte: a dica é não reeleger ninguém, principalmente os vereadores de Curitiba. Analise o que seu prefeito fez para você na pandemia. Ele afundou sua empresa? Ele perdeu seu emprego? Números que se criam e se manipulam. E ele diz também que a última consulta popular que teve no Brasil foi o plebiscito sobre a forma e o sistema de governo no Brasil. Professores de história, é isso, professores? Não, tem mais uma mais recente. Teve uma outra consulta, outra participação da população brasileira. Não fala. Não, está respondido aqui. Ah, já respondeu? Sim. Aí, vamos lá. O professor Davi passou para nós aqui, foi 2005. Lembra lá sobre o armamento, se a população brasileira poderia ou não, né, ter armamento, toda aquela polêmica. E, aliás, foi uma consulta assim, muito estranha, porque o sim queria dizer não e o não queria dizer sim. Aí uma questão para nós pensarmos que é assim, porque é uma questão que o Gui chama atenção para nós,
A quem interessa que nós não gostemos de política? Isso é uma questão importantíssima. Cabe até aquele. Hashtag fica a dica. A quem interessa que nós não participemos da vida política? Hashtag fica a dica. Alguém está ganhando e muito com isso. Hashtag fica a dica. Né? Próxima pergunta para os nossos convidados? Próxima pergunta. Professor... Sabe o que é importante? É a gente observar que tudo tem um porquê. Tudo tem uma lógica, tudo tem... Nada é por acaso. E nós precisamos começar a desvendar esses véus, a começar a ter uma análise e uma visão mais crítica sobre as coisas. E aí nós vamos para as últimas perguntas. O que você pensa sobre a compra de voto? E qual é a sua sugestão para acabar definitivamente com a corrupção na política? Vai lá, Ivonete, agora começa por você. Nossa, agora fiquei até pensando, são tantas ideias aqui que eu fervendo, sabe? Bom, totalmente contrária, tá? Eu acho que como você vai vender seu voto, você está vendendo a sua identidade, você está vendendo o seu direito de reclamar, o seu direito de querer alguma coisa, de poder mudar alguma coisa na sua cidade, no seu estado, no seu país, se você vender o seu voto, tá? Para mim, quem vende o voto não tem caráter. Começa por aí, tá? E o Bert fala que os nossos antepassados, tá? Como numa época não tinha dinheiro, há muitos atrás, eles faziam só troca, certo? Então, eu tinha galinha, eu trocava para o outro que tinha o boi, né? Um pedaço de carne, aquela coisa toda, né? Eu tinha aipim, trocava pelo outro que tinha o trigo. E assim é. Só que a gente tem que se conscientizar que a história dos nossos antepassados ficou lá atrás. Não existia o dinheiro, tá? Como nós vamos fazer uma troca hoje, nos momentos atuais? Vamos olhar para hoje, vamos olhar para um mundo diferente, pela evolução da internet que está chegando aí, por outros meios, e nós temos que evoluir junto, tá? A gente respeita o que nossos antepassados viveram, certo? A gente acolhe aquilo, mas a gente tem que pensar que o mundo é um novo mundo, é um novo tempo, tá? E nós temos que pensar diferente para que a gente possa realmente viver diferente, com mais qualidade de vida, certo? Porque o nosso país é rico, ele é milionário, tanto que nós não entramos em crise até agora, com toda essa pandemia que deu aí, certo? Por quê? Porque nós temos muita possibilidade, mas se nós queremos mudar um Senado, se nós queremos mudar um Supremo, nós temos que começar de baixo. Não vendendo o nosso voto, tá? De forma alguma, realmente indo lá e olhando para o nosso candidato, olhando se realmente, tá? Ele é aquilo que ele nos apresenta. O que ele fez por nós na nossa pandemia? Ele teve à frente de alguma coisa? Ou ele só apareceu depois da eleição? O que ele fez? Ele ficou escondido dentro de casa com medo da pandemia? Ou ele foi para frente? Daí, eu preciso de um candidato que realmente vai guerrear por mim, né? Vai tomar a iniciativa e vai trabalhar por mim, pela saúde da minha família, pela educação dos meus filhos, certo? É isso que nós precisamos ver. Então, você vai vender seu voto? Preste atenção. Tá? É a sua dignidade que você está vendendo. Isso mesmo. Muito bom. E você, Douglas? Muito bom, Ivonete, muito bom. Sempre quando acontece essa discussão sobre compra de votos, né? Eu me lembro de uma passagem de um pensador francês do século XIX chamado Joseph Marie, que diz que cada povo tem o governo que merece, né? Então, acho que essa frase é muito impactante e bastante simbólica, né? Para nos ajudar a pensar nessas formas de comportamento. Então, quando a gente pensa numa democracia representativa, né, que nós escolhemos aqueles que vão nos representar, nós não podemos querer agir de forma corrupta para ter um governo honesto.
Né? Então, isso é extremamente contraditório. É por isso que essa frase do Marrier é tão forte, né? E ela nos abrilhanta no sentido de pensarmos as nossas decisões. Eu acho que, portanto, as ações que devem nortear as nossas escolhas, elas devem começar pela base, justamente, né? Começar de nós, indivíduos, né? A partir da nossa conduta moral, a partir das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Levar isso em consideração na hora de votar. Então, essa relação entre compra e venda de votos, ela não traz nada de saudável, né? Essa frase é bastante importante, eu penso, porque ela nos traz para a questão da responsabilidade, né? Então, se nós temos as falhas políticas que temos, é culpa nossa também, enquanto população, né? E nós precisamos ficar atentos a não cair nesses discursos que vão dizer que não se pode discutir política, por exemplo, né? Não se pode discutir religião, etc. e tal, porque são justamente eles que nos afastam das transformações possíveis. Né? Pelo contrário, nós precisamos nos engajar mais, acompanhar mais a movimentação política, né? nos nossos setores, nos nossos interesses, para poder ter uma participação popular mais efetiva. Né? Eu acredito que seria isso sobre a compra de votos. Show. Muito bom. E se você está indignado porque está rolando compra de voto no seu município, você também tem em suas mãos um aplicativo do TRE chamado Pardal, do TRE ou do TSE? Do TSE. Aqui, nesse aplicativo que você baixa lá no seu computador, você está sempre com o do computador no celular é melhor ainda, porque você está sempre com o celular na mão. Você está passando, você está vendo alguma coisa errada, grava o vídeo, tira uma foto. Tem propaganda criminosa acontecendo no seu município? Tem fake news acontecendo no seu município? Denuncie. Você também tem responsabilidade para acompanhar esses candidatos e denunciar quem está fazendo coisa errada. Abaixa o aplicativo no seu celular e mete a boca no trombone. Essa é uma arma que nós temos em nossas mãos, para depois não passar 4 anos fazendo um mimimi, chorando em cima do que não dá mais para fazer nada. Compra de voto é crime. É crime quem compra o voto, é criminoso quem compra o voto, e é criminoso quem vende o voto. Hashtag fica a dica. Denuncie. Denuncie os candidatos que não estão dentro da lei eleitoral. Porque, fazendo assim, nós daremos oportunidade, de forma democrática, que os políticos decentes consigam se eleger de forma coerente e assertiva. Boa essa, né? Isso é bom, é importante. Ó, TSE, hashtag fica a dica, tá? Ó. E aí é interessante porque um pouco antes de começar essa live, eu estava ouvindo o noticiário e está circulando pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, um golpe, né, convidando os eleitores a se cadastrarem a pretexto de que eles vão poder votar online. E aí, primeiro uma enganação, né? Não existe isso no Brasil. A outra é que a pessoa tem que preencher com os dados dela, e aí na hora que você preencher os seus dados, simplesmente você está liberando um monte de coisa da sua vida. Então é importante a gente cuidar com essas informações que circulam pelas redes sociais, né, que são falsas, né, que tem como objetivo atrapalhar todo o processo. E aí nós estamos chegando já ao nosso momento final, a uma última pergunta que nós fazemos para vocês. Essa eu adoro. Essa eu adoro. Sabe por que eu adoro essa pergunta? Porque é o seguinte, os candidatos têm mania de dizer assim, o povo quer, o povo quer, o povo quer. Mas como é que eles sabem o que o povo quer? Alguém perguntou para vocês o que vocês querem?
Para mim, não. Portanto, senhores candidatos, senhores e senhoras candidatas, agora é o povo falando. E o povo vai falar para vocês, preste atenção, pare o que você está falando agora e ouça o que o povo tem para dizer, e vocês vão dar um conselho para, ou uma orientação, ou uma dica para os políticos que estão aí, que são candidatos para as eleições de 2020. Caprichem na receita agora. Quem vai primeiro? Eu vou. Vai lá, então, Ivonete. Eu vou citar um exemplo da constelação, e o Bert Helling fala muito sobre isso. Se quer conhecer um funcionário, se saber se ele vai ser um bom funcionário, olhe como ele trata seu pai e sua mãe. Quando ele respeita seu pai, tá? E ele respeita sua mãe, independente do que ele é, tá? Ele vai ser um bom pai de família, ele vai ser um bom dirigente daquela família, ele vai conseguir ser forte, ter opinião e dirigir a sua família. Então, o que eu digo para esse pessoal que vai votar, pense, olhe para o seu candidato, tá? Dá uma perguntadinha, uma conversa. Como é o relacionamento? Como que é pai e mãe dele? Algumas palavras que ele disser, você já vai saber. Se ele realmente olhar para o seu pai e para sua mãe com carinho, com humildade, com respeito, pode confiar. Ele vai ser um bom dirigente. Ele vai pensar pelo povo. Porque quem respeita seu pai, respeita a família, respeita o povo que ele vai falar. Essa voz que vai colocar ele lá. Tá? Então, olhe muito para isso. E eu respeito a sua opinião de Bert. Tá? Então, pense bem. Gratidão. Okay. Douglas, quais são as suas orientações, dicas para os nossos candidatos e candidatas para 2020? Vamos lá, então. Me lembrando uma frase do Sartre, né, uma passagem do Sartre, que diz: quando o homem escolhe a si, escolhe a humanidade inteira. E ela é bastante interessante para a gente pensar, porque, ou seja, né, quando eu estou numa ocasião, preciso tomar uma decisão, eu sempre vou tomar aquela decisão que seria a melhor possível naquele contexto, né? Levando em conta que qualquer pessoa, né, em boa consciência, faria o mesmo que eu naquele momento, né? Então, quando você vai votar, você tem uma responsabilidade popular, né, nesse sentido, é uma responsabilidade com toda a população, né, não só consigo mesmo. O candidato também, nesse sentido, ele deve se guiar por isso. É por isso que nós só podemos pensar em civilização com ações responsáveis, né? Tem um termo do existencialismo que causa um pouco de espanto, né? As pessoas ficam com o pé atrás com ele, que é a noção de angústia. Mas acho que a angústia tem uma dimensão muito importante, porque quando eu fico angustiado entre escolher uma coisa ou outra, essa é uma relação bastante saudável que eu tenho, né? Porque quando eu me sinto angustiado, eu vou pensar nas implicações que aquela ação vai ter sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas próximas a mim, né? Então, nesse sentido, é muito importante ter um compromisso, né, com a responsabilidade, né, com pensar no outro, com pensar coletivamente, né? Acho que isso é essencial. E tem uma coisa que o Noam Chomsky, né, um pensador vivo, né, bastante interessante, vai nos dizer sobre as eleições das democracias representativas ao redor do mundo, que tem alguns elementos muito parecidos, né? Então, quando uma empresa financia um candidato, o candidato não está se comprometendo com a população, ele está se comprometendo com a empresa. Tá? Então, essas campanhas que recebem doações milionárias, né, esses candidatos que fecham com grandes empresários, né, tenho muita desconfiança deles, porque eles não estão pensando em você, enquanto população, enquanto cidadão, né?
na tua dignidade, na tua possibilidade de participação e assim por diante. Ele está pensando no dinheiro que aquela relação pode gerar. Uhum. Ela ocorre no âmbito completamente egoísta, então. E acredito que um dos horizontes que nós devemos pensar seriamente no Brasil é relativo à própria legislação de doações de campanha, né? Houveram mudanças importantes nos últimos anos, mas efetivamente a gente percebe essas grandes doações, né, esses altos financiamentos, para se fechar acordos com propósitos de corporações, de grandes empresas, e dar as costas para a população. Então, acho que essa relação, essa dinâmica é muito importante, tanto para o político notar, porque aquele que é candidato vai ser assediado nesse sentido, quanto para a população, para o eleitor que está observando aquilo, e aceitar. Quando você digitar o nome dele ali, o número dele na urna eletrônica, né, você vai estar compactuando com tudo isso. Né? Você vai estar concordando com aquele acordo que ele está fazendo com aquela empresa. Né? E isso é corrupção. Né? Esteja atento com esse tipo de compromisso que os candidatos podem ter, né, vir a costurar nos seus municípios. Né? Uhum. Tem um parceiro nosso que é CEO da revista A Empreendedora, que é uma revista internacional, que a professora Cirlei é colunista também, fez um comentário que se encaixa muito com o que tanto o professor Douglas falou, quanto a Ivonete, que é o Gerson, né, que é da revista A Empreendedora, que faz essa amarração com essa questão da compra e venda de votos, né? Que é a seguinte questão: pior que vender o voto é o candidato a vender a vaga para outro candidato sob pressão. E essa compra e venda de votos, ela não acontece somente nas eleições, ela acontece antes das eleições e ela acontece inclusive e principalmente no exercício dos mandatos. Muitos vereadores, muitos deputados e assim por diante acabam negociando apoios em determinados projetos, mas em troca, às vezes, de emendas ou às vezes, de recurso mesmo, de dinheiro. Então, se alguém vem comprar o voto, é porque ele já tem essa prática enquanto um sujeito lá no parlamento. Então, a gente tem que ficar atento com essas questões. Hashtag fica a dica, senhores candidatos. Nós estamos de olho e sabemos das negociatas que ocorrem na dança das cadeiras, nas decisões, nas eleições, e sabemos o que está acontecendo em 2020 também. Ivonete, o que você aconselha com a sua sabedoria para... Já foi! A Ivonete foi! Mas se tiver mais conselhos... Agora nós temos que ir para o roteiro, professor. Agora nós temos que ir para as considerações finais. Já foi. Ivonete, quais são as suas considerações finais? Acabou, está acabando. Mas nós sempre temos coisas gostosas e interessantes para conversar e debater de uma forma assertiva, de uma forma solidária. E eu vou pedir para a Ivonete que ela faça suas considerações finais e deixe o contato dela para vocês, porque ela tem um trabalho muito interessante que pode interessar para muitos de vocês. E o Douglas também, tá, Douglas? Beleza. Muito obrigada, Cirlei, professor Rui, por essa oportunidade, tá? Eu espero ter colaborado de alguma forma, esclarecendo alguma situação aí, e retifico novamente, você que vai votar agora, preste atenção, analise, dá tempo ainda. Olhe para o seu candidato, veja qual é a campanha dele, veja o que ele está fazendo, veja o que ele já fez pelo teu município, tá? Qual é a vida dele? Vá lá. Não vá na cega, não cate o papelzinho do lixo, como diz a professora Cirlei, tá? É o seu momento, tá? Use esse voto consciente, certo? Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu trabalho com parapsicologia clínica, com hipnose e regressão de memórias, com constelação sistêmica, tá? É um trabalho maravilhoso, tem ajudado muitas pessoas, são terapias breves, certo? Os resultados são
muito bons, tá? E se precisar do meu serviço, estou à disposição de vocês. O meu celular é 991-789440. Muito obrigada, tá? Obrigada, professor Douglas, um prazer conhecê-lo também. Obrigada, professor Rui, professora Cirlei. Gratidão. Obrigada, Ivonete. Gratidão, obrigada, Ivonete. obrigada. E as considerações finais, né, portanto, seria, olha, de dar voz a essa angústia, né? Eu sei que nesses últimos dias você, mesmo que esteja querendo se distanciar das discussões sobre política, das falas dos candidatos, etc., mas dê voz aí, dê atenção à sua angústia, né? Converse, reflita, converse com seus familiares, estude se aquele sujeito, né, ou aquela sujeita para quem você vai votar realmente tem um histórico de compromisso, de defesa dos direitos populares, né, que tem um comprometimento com o povo, com as políticas públicas, com uma gestão que governe para todo mundo, né, que diminua a desigualdade social, né, e assim por diante. Então, dê voz a essa angústia, tire um momento, né, no restante dessa semana e antes do domingo, para parar e pensar seriamente sobre isso, tomar sua decisão com responsabilidade. Porque você, a sua família, seus amigos, sua comunidade serão afetadas por essas decisões, como eu disse lá no começo, nesse contexto de pandemia, né, que ficou um poder jogando para o outro a responsabilidade. A gente pôde ver a importância dos municípios, né, em gestão. Tem municípios que estatisticamente você pode observar no Paraná, por exemplo, que não tiveram problemas tão grandes na pandemia quanto outros por conta das gestões municipais, né? Então, acho que é importante você parar e pensar sobre isso com responsabilidade, né? A gente sabe que o público do Intrépides é um público seleto, né? Que tem uma consciência social bastante abrangente, mas a gente apela para você refletir e também divulgar isso para os outros, né? Perguntar para o seu amigo, para o seu familiar, né? Olha, você já tomou sua decisão, baseada no quê, né? Para ajudar as pessoas também a construírem isso coletivamente. Então, para ir finalizando, eu tenho alguns trabalhos, né, que movimentam algumas instituições. Então, por exemplo, tem o Cineclube Luz, Filosofia e Ação, que é um cineclube da Uninter, que é a instituição onde eu trabalho, em que a gente discute filmes com importância social, traz uma abrangência filosófica desses filmes, análises de roteiros, a gente vai observamos desde os detalhes técnicos até as grandes reflexões filosóficas que surgem deles. Também temos o Cineclube Jogo de Cena, lá do Nesef, que no ano que vem deve voltar com a sua programação presencial, depois da vacina, né, gente? E tem o hiperbólico.com.br, que é o podcast sobre filosofia, que nós temos coletivamente, eu e alguns amigos, também professores de filosofia, o Márcio Jarek, que está no FRJ, o Maurício Bueno, que é doutor em educação, mestre de filosofia, doutor em educação também pela UFSC. Então tem bastante conteúdo lá para você ouvir, inclusive sobre política, sobre democracia, e refletir sobre essas ações, né? A gente espera sempre contribuir de forma bastante popular ali para o hiperbólico, através do hiperbólico, né? Então, agradeço pelo espaço, né, o professor Rui, a professora Cirlei, e a participação da Ivonete também, que foi um prazer conhecer ela, né? Esperamos conversar muito mais aí. Muito bem, maravilha. Show de bola. Gratidão pela participação de vocês dois, né? Foi muito rica, né? Os comentários aqui, infelizmente, a gente não consegue ler todos, porque daria pelo menos uma meia hora para ler os comentários que tem aqui, elogiando, contribuindo, muito bom mesmo. Agradecemos o pessoal que nos acompanhou nessa live, né? Repliquem esse conteúdo, porque é importante esse momento que nós estamos vivendo. Professora Cirlei, encerramento? E eu quero deixar uma boa notícia para os eleitores que estão aí com dúvidas. O Intrépides acompanhou em torno de 30 candidatos, mais de 30 candidatos. Nós acompanhamos 30 candidatos diretamente. Nós fizemos trabalhos com o TRE, com o TCE, nós fizemos acompanhamento
de 5 a 6 partidos de forma direta. E eu vou contar uma surpresa para vocês. Tá cheio de gente boa aí. Tá cheio de candidatos de primeira. Gente consciente, gente que está preocupado com gente que está preparado porque fez treinamento para ser um candidato decente, para estar atuando junto com a comunidade. Candidatos que têm uma história brilhante de liderança junto à nossa comunidade. E candidatos e candidatas que farão a maior diferença se você permitir que eles entrem lá. Então, não é por falta de opção que você não vai ser um eleitor consciente construindo uma política decente. E eu estava aqui, às vezes, abaixando a cabeça, porque eu estava fazendo o símbolo que eu quero que vocês levem para casa do como nós devemos se portar nessas eleições. Um de mãos dadas com o outro. Porque um projeto eleitoral não é o projeto de um, é um projeto de todos. Votem bem, votem consciente e sejam felizes para que, felizes, possamos mudar o mundo. Eu sempre digo, não é uma pessoa que muda o mundo. Eu, o Rui, o Intrépides, o Douglas, a Ivonete, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar as pessoas. E as pessoas vão mudar o mundo. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês que estão aí em casa. Ivonete, Douglas. Gratidão pela participação. Gratidão pelo... É nóis. 4ª temporada de lives da Intrépide. Voltaremos logo, logo. Gente, boa noite e um bom descanso para todo mundo. Tchau, gente. Você também, professor. Tchau, tchau.